Oi, você tá bem? Espero que sim. Espero que você esteja preparado, preparada para começarmos mais uma aula. Que levanta, acorda, se espreguiça se for preciso, disposição. É isso que eu quero de todos vocês que estão aí, tá? É um prazer estar novamente aqui com vocês, né? Pega teu material. Eu sempre venho falando toda a aula. Pode parecer cansativo, pode parecer repetitivo, mas eu vou continuar falando. Pega o teu material, anota os pontos principais. Vamos entrar agora numa parte em que são vários detalhes. As características dos seres, elas começam a aumentar. E diante disso, como vai ter mais informação, vocês precisam estar ligados, estarem ligadas para não errar, não escorregar na casquinha de banana, porque eu não deixo não, ok? Vamos agora estudar, vamos entrar no grupo, né, dos vermes, os principais vermes que nós temos. Professora, o que são vermes? Verme é tudo aquilo ruim que vai causar doença na gente? Nem todo verme causa doença, vocês sabiam? E o que é o verme? De modo geral, a gente pode classificar os seres, os grupos, em verme, todo aquele invertebrado que possui um corpo alongado, tá certo? E o primeiro grupo dos vermes que nós vamos estudar, ele é chamado de platelminto. Já ouviram falar? O filo Platelmintes, né? Como é o nome dele, mas a gente chama ele de platelminto. Quem são os platelmintos? Quais são as suas características gerais? Vamos ver agora. Os platelmintos são integrantes do filo, né? Platelmintes. Toda vez que já vou dar uma dica logo de cara. Toda vez que você vê essa palavra eumintos, é verme, tá bom? No final, vem do grego plat, achatado, e eumintos verme, ou seja, são todos os vermes que possuem um corpo achatado, dorso ventralmente, ou então você pode encontrar em livros dorsal e ventral. O que isso significa? Que ele possui os dois lados achatadinhos, tá bom? É como se a gente pegasse, por exemplo, uma folhinha, ela fosse achatada. Esse é um tipo de verme chamado platelminto. São os vermes de corpo achatado. Esses animais, eles apresentam poucos milímetros até muitos centímetros e podem chegar até metros de comprimento. São encontrados nos mais variados ambientes, dentre eles, né? Aquáticos, terrestres em locais úmidos e também como parasitas dentro do nosso corpo, por exemplo, ou de outro ser. Tá? Eles são bastante conhecidos como causadores de doença, né? Mas como eu falei para vocês, nem todo verme causa doença. Um exemplo é o platelminto, chamado planária. As planárias, elas não causam doença na gente, tá bom? Então, os que causam a doença é a esquistossomose, a tiníase, a cistercicose. Eita, professora, é cada nome, né? Nós vamos ver essas doenças todas na próxima aula, tá? O que é que aparece, né? Eu falei o nome, falei como era o corpo, e o que é que aparece nesse grupo, nesse filo, que deixa ele mais avançado, mais evoluído do que os quinidários que a gente estudou na última aula, né? Os quinidários apareceu uma cavidade, a boca. Aqui, a boca permanece, mas agora aparece uma situação ou uma palavra chamada cefalização, uma cabeça surge nesse grupo de seres, tá bom? E além disso, eles vão ter um sistema nervoso um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, através dos gânglios, tá bom? A gente vai ver mais detalhes aí. Então, aí eles têm a cabeça, a cefalização. Tá?
O sistema digestório continua incompleto, apenas com uma cavidade, né? Somente com a boca, tá? Não tem ânus. O que é que não tem neles? O circulatório, nem respiratório, né? Esse sistema digestório é incompleto com a boca, mas eles apresentam uma cavidade, né, chamada de gastrovascular, que vai fazer a obtenção desse alimento por difusão. Então, no circulatório, esse próprio sistema já leva os nutrientes para as células, faz o papel de circulatório, por isso que eles não têm. E a respiração ocorre por difusão. A ausência, tá? Não possuir esses dois sistemas facilita justamente o corpo deles serem achatados. São os primeiros animais, como eu falei, né, a apresentar um sistema nervoso provido de gânglios cerebrais ou um sistema ganglionar, como é chamado, e eles são ligados por cordões nervosos. Vale a pena ressaltar que eles aí não têm, como é que se fala? Eles não têm cérebro, tá? É mais ou menos assim, ó, gente. Eles têm né, gânglios cerebrais e aqui são os cordões, como são chamados, nervosos, tá? Que perpassa todo o corpo desse platelminto. Aqui é uma planária, tá? E o sistema excretor, o que é excretar? É colocar para fora, né? O sistema excretor dele, a gente vai encontrar uns tubinhos, os túbulos ramificados, que são chamados de protonefrídeos. Toda vez que você vê essa palavra nefrídeos, lembra néfron, rins, tá? Então, esses protonefrídeos, tá bom? São tubinhos que tem células que vão absorver essa excreção e vão colocar para fora, né? Que são as células flamas, por exemplo, nas planárias, que são multiflageladas, elas têm flagelos, ou então também esses protonefrídeos podem ser classificados como solenócitos, que só tem apenas um flagelo. Tá? A professora só está falando muito nome difícil, gente. Vocês não vão precisar decorar esses nomes todos, tá? Que eu ainda não, né? Eu só quero que eu preciso explicar toda a estrutura do ser, mas o que é importante, por isso que eu estou te falando desde o início, é meu repeteco. Anota os pontos principais e as características na tua linha evolutiva. Você precisa saber que um platelminto é um verme de corpo achatado, que a gente encontra ele em variados ambientes, que ele só tem a boca, né? Ele apareceu nesse grupo, a cefalização, que é a cabeça, surgiu uma cabeça, e ele tem um sistema nervoso mais desenvolvido, mas não é o cérebro, ok? E ele excreta as substâncias, bota para fora. Novidades evolutivas que surgiu, né? Fora essa questão da cabeça, eles são grupos de seres que apresentam uma simetria bilateral, eles são triblásticos acelomados. Meu Deus, que negócio difícil. Ai, como é um saco. Já começou os dramas, eu já estou imaginando aí na cabeça de vocês. Bora parar, né? Simetria bilateral quer dizer, o corpo dele foi dividido em duas metades. Isso justamente por ser dividido em duas metades que facilitou o surgimento da cabeça. Ok? Triblásticos acelomados, quer dizer que eles ainda não possuem cavidades, o celoma, acelomados, e triblásticos, porque eles têm três camadas germinativas, que é ectoderme, mesoderme e endoderme. Ou seja, enquanto os quinidários, por exemplo, só tinha duas, de blásticos, eles são triblásticos. Só isso. Como mostra aí nessa imagem, tá? Ó, simetria bilateral, eles são cortados, tá vendo? Ó, ao meio. E aí, eles têm esses três folhetos, né? Ó, o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Certo? Só isso. Classificação, eles foram classificados em três classes principais. A classe 2, tubelária, ou também chamada de tubelários. Quem faz parte?
As planárias, vida livre para ela, não causam doenças, tá? Aqui o representante, as planárias, não causam doenças, são hermafroditas, monóicos. O que é que significa? Eu fico olhando para cá, por causa da câmera, mas é aqui. Eles possuem os dois sexos, essa planária, ela tem os dois sexos. Vamos ver mais detalhes desses grupos mais na frente, tá bom? Outra classe é os trematoides ou a trematoda. Tem livros que chamam de trematoide, tem livros que vêm essa classificação de trematoda, tá? Quem são? Eles são o Schistosoma mansoni. Eita, falou grego, é o nome científico. Este daqui, tá? Ele é assim mesmo. Eles são dioicos. Gente, aqui são dois animais, tá? Eles têm o feminino, né? E o masculino. São dioicos. Os sexos são separados, apesar de estarem na mesma, vamos dizer assim, estrutura. É o verme que causa uma doença chamada esquistossomose ou barriga d'água. Nós vamos estudar essa doença na próxima aula. E aqui eu coloquei embaixo, ó, dimorfismo sexual. O que é isso? Eles têm particularidades diferentes, apesar de terem, né, serem os sexos separados, cada um tem sua particularidade, tá certo? Então isso se chama dimorfismo sexual. Essa é a classe trematoda. E a classe cestoda ou os cestódios, quem faz parte? São dois seres que são chamados de tênia, né? Causam duas doenças na gente, tá? É a tênia solium, que é a tênia provocada pela carne do porco, e a tênia saginata, que é pela vaca, né? Pelo boi. Então, aqui podem causar duas doenças, que é a teníase ou a cistercircose, tá? A gente vai falar também. Elas são chamadas, são conhecidas, esse grupo, como solitárias. Elas são sozinhas, as bichinhas. Elas vivem só no nosso intestino. Elas podem causar um estrago tremendo, tá? São hermafroditas. Elas possuem os dois sexos. Elas são tão egoístas, tão solitárias, que elas mesmas se autofecundam. Vejam só. Não tem boca. Gente, professora, esse grupo não tem boca? Verdade. Mas esse filo não tem grupo? Ou não tem boca? Verdade. Mas este grupinho aqui, essa classe, elas não têm boca. Elas absorvem. Vê como elas são solitárias, egoístas. Né? Vamos lá. Aí tá esse desenho, né? Real, como eu mostrei para vocês, ó. Tubelária ou tubelários, né? Trematoides ou trematoda, que é o cistosoma, cestoda e cestódio, tá? Esses dois aqui causam doenças, são parasitas nossos, ou seja, eles precisam estar dentro da gente, né? E a planária não, vive livre, não mexe com ninguém, tá lá na dela. Ok? Dúvidas? Anota aí. A reprodução, gente, esses grupos, essas classes, podem se reproduzir de duas formas. A reprodução assexuada por laceração, o que é isso? Fissão transversal. É quando se divide e essa parte que se divide se regenera. Você pode cortar, vamos explicar mais na frente, e ela vai se regenerar, né? Ou então essa laceração, ela vai se segmentar. Né? Existem duas classificações para essa laceração, essa fissão transversal. Ou ele vai se regenerar, você vai cortar e aquela parte vai formar, ou então é como se ele soltasse, segmentasse, continuasse formando um outro ser, tá? Então é como se a planária aqui, ela fosse, tá vendo aqui, ó? Vai surgindo, essa aqui é uma fissão transversal, a laceração, e daqui vai surgir uma nova planária menorzinha, ok? Se soltasse, se desprendesse e formasse uma nova planária, tá? E se for meu nome, regeneração, é se eu pegar essa planária e cortar ela em 3 pedaços,
vão surgir 3 novas planárias. A gente só não pode cortar próximo ao ocelo, tá? Porque se cortar próximo ao ocelo, ela não se regenera, ela morre. E a reprodução sexuada é aquela que vai ter a troca, né, dos gametas, do gameta, na verdade. Que a maioria são hermafroditas, tá? E no qual um indivíduo vai fertilizar o outro. A gente vai ver esse detalhe quando eu estiver falando de cada classe individualmente. A gente agora vai falar um pouquinho das planárias, mais detalhes sobre ela, tá? A planária, como eu já disse, são de vida livre, são muito pequenas, né? A maioria é predador e escavador. O que é isso? Elas vão se alimentando, né, de outros seres menores e elas dependem de matéria orgânica, depois elas escavam. Esses animais, como vocês estão vendo aí na imagem, se movem utilizando os cílios que possuem na parte ventral a parte da barriga, vamos dizer assim, né? Elas não têm olhos, essas duas estruturas dela, né? São chamadas de ocelos, são estruturas sensíveis à luz, ou seja, são fotorreceptoras, mas não formam imagens. Eita, pessoal, elas arolha é como se fosse, vice? Mas aqui não é um olho não, por isso não faz arolha, é um ocelo, certo? Posso como eu disse a vocês, um centro nervoso, onde vai estar os glândulos e os cordões nervosos. Possui a boca e na boca, próximo à boca, tem a faringe. A faringe, ela é como se fosse uma estruturazinha que ficasse próximo à boca, que a boca não fica aqui perto dos ocelos. A gente vai ver na próxima imagem que está aí no slide, tá? E ela tem uma faringe, só que essa faringe, ela é chamada de faringe protátil, porque ela fica para fora do corpo, né? Como eu disse a vocês, se reproduzem na forma sexuada por regeneração, a laceração, né? Que pode ser essa regeneração quando você corta ela, ou então quando ela vai se desprender do corpo, tá? Então, a planária tá aqui, aí de repente ela começa a crescer e forma uma planária menorzinha. E elas, por serem hermafrodita, elas se reproduzem de forma sexuada. Elas têm os dois sexos. O que é que acontece? Uma planária se encosta na outra e elas trocam os gametas, ó. Tem que estar nessa posiçãozinha, porque o poro genital fica no final, tá? E aí vai trocar o gameta, professora? Vão trocar espermatozoides. Oxê, que professora? Porque não tem os dois sexos? Então, o espermatozoide dessa vem para essa e dessa vem para essa. E o óvulo já tá lá, porque ela tem os dois sexos. Entendesse? Então, o que é que acontece? Quando acontece essa troca dos gametas, né, dos espermatozoides especificamente, elas vão ficar grávidas. E aí vai acontecer o desenvolvimento direto. O que é o desenvolvimento direto de uma planária? É isto daqui, tá? É o seguinte, vai se formar uma cápsula depois que acontece o cruzamento, e essa cápsula, ela vai com o tempo, né? Ela vai se abrir e aí vai sair, tá? A planária jovem, aqui, gente, por isso que a gente fala desenvolvimento direto. Aqui não tem a fase de larva, já sai a planalhazinha, ó, jovem. Outra coisa, essa troca aqui, elas fazem esse tipo de fecundação, que é chamada fecundação cruzada, né? Que um espermatozoide de uma vem para outra. Para quê? Para aumentar a variabilidade genética, para elas serem diferentes. Por quê? Porque nessa daqui é idêntica, é assexuada, não tem essa troca de gametas, certo? Já na assexuada não, a gente encontra, né, essa questão da variabilidade genética. Ok? Vamos ver as imagens de tudo isso que eu falei, sem ser nesse negocinho? Então aqui, ó, mostra, né, ó, os ocelos, tá vendo? Parece que ela é zarulha mesmo, viu? Olha, os ocelos, tá vendo? Ó, a boca fica aqui, ó. Ó a faringe que eu falei para vocês, que é mais próxima, né? Que é externa, a faringe protátil, né? Aqui tá os glândulos, ó, cerebrais e os cordões nervosos. Aqui, ó,
É a célula flama que fica no corpinho dela aqui, ó, que aqui tá aumentado, tá vendo? Que vai fazer o quê? A excreção colocar para fora. Essa outra imagem aqui, ó, é a regeneração, tá vendo? Ó, eu peguei uma planária, cortei em 3 pedaços, vai surgir 3 novas planárias. E aqui essa imagem que eu mostrei, ó, o acasalamento para acontecer a troca dos gametas, dos espermatozoides, aonde vai ter a formação da cápsula. E aí vai surgir planárias jovens, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou fácil, né? Esse assunto é bem simples. Agora eu quero saber se vocês entenderam, porque agora é com vocês. Os platelmintos são animais que tradicionalmente são divididos em 3 classes. Já existe, gente, alguns autores que dão uma quarta classe, ó, uma quarta classe que é chamada da classe monogênia, que tem um animalzinho, um verme, um platelminto chamado girodário. É um ectoparasita, tá? Então, existem já autores que dizem que são 4 classes em vez de 3, mas vamos continuar nas 3 por enquanto, né? De acordo com a classificação tradicional, podemos agrupar os platelmintos em... Quais são as 3 classes que eu falei para vocês agora e que eu mostrei, né? Letra A, tuberlária, trematoda e cestoda. Letra B, cestoda, monoplacópora, trematoda. Letra C, trematoda, xilópoda ou díptera. Letra D, tuberlária, trematoda e coleóptera. Letra E, cestoda, xilópoda e diplópoda. Tá fácil, né, gente? Só você se lembrar. Planária, tuberlária. O cistosoma, trematoda ou trematoides. E as tênias, cestoda ou cestoide. Letra A, de amor. E a outra? Platelmintos são animais de corpo achatado dorso-ventralmente, ou seja, dos 2 lados, né? Por isso que elas são achatadas. Alguns representantes do filo têm vida livre, a planária, sendo aquáticos ou terrestres. Outros são parasitas. A tênia e o cistosoma. Nesses indivíduos faltam os sistemas. Quais são os sistemas que esses grupos não têm? Respiratório, digestório, circulatório, excretor e nervoso. Vamos lá. Tem sistema respiratório? Eu falei que não tem sistema respiratório. A respiração acontece por difusão. Tem digestório? Sim, tem boca. É incompleto, mas tem. Circulatório? Tem? Não. O próprio digestório faz o transporte para os tecidos. Excretor? Colocam para fora? Sim, através da célula flama, né? Que é chamada também de protonefrídeos. Tem sistema nervoso? Tem. Só não é um cérebro, mas eles têm sistema nervoso, que isso é o glânglio, né? E os cordões nervosos. Então, quais são os 2 que eles não possuem aí? O respiratório, número 1, e o circulatório, número 3. Qual é a alternativa? Letra B. B de quê? De beijo. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção e até a próxima. Vamos tirar as dúvidas e responder os exercícios. Tchau, tchau.